Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Clayton Locke e mais um vídeo comentado sobre conceitos aplicados ao serviço de ouvidoria. Hoje nós vamos conversar sobre técnicas de atendimento, como lidar com situações complicadas, aqueles detalhezinhos que fazem a diferença na hora do seu atendimento. Então, sem mais enrolação, vamos lá para o nosso vídeo. Bom, falar sobre atendimento parece ser uma coisa fácil, né? De como a gente deve fazer o atendimento, parece não ser um assunto tão difícil assim. Afinal, a gente presta o atendimento todos os dias, então atender não deve ter segredos. É o que a maioria das pessoas pensa. Mas na verdade, para você prestar um atendimento de excelência, um bom atendimento, é preciso que a gente crie estratégias dentro do nosso serviço, dentro do nosso atendimento, para que a gente consiga se aproximar do cidadão e construir uma boa manifestação, construir um bom relato, fazer com que o cidadão se sinta à vontade dentro do sistema de ouvidoria. Então, atendimento é criar realmente vínculos, criar um vínculo com a pessoa. Eu vou falar sobre a minha experiência de atendimento, e eu acho que é uma experiência que todos nós passamos, ou a grande maioria passa, é quando a gente recebe aquelas ligações das pessoas ou vendendo coisas, ou então tentando passar uma informação sobre determinado pedido que você fez, ou quando você mesmo entra em contato com a central de atendimento para tirar uma dúvida, relatar um problema que está acontecendo com você, da sua água, da sua luz, ou mesmo do seu telefone celular. E a experiência que eu tenho é a experiência do atendente distante da minha realidade, distante do meu problema. Então, quando eu sinto que o atendente ele não tem interesse, ou tem pouco interesse em tentar me entender, tentar junto comigo construir uma solução para o meu problema, eu me desinteresso por entrar em contato com aquele canal de atendimento. E é justamente isso que a gente está tentando evitar no serviço de ouvidoria. Na verdade, nós queremos que o cidadão utilize ainda mais o serviço de ouvidoria. Para isso, ele precisa se sentir acolhido. Ele precisa sentir que, ao entrar em contato com o sistema de ouvidoria, ele consegue realmente ter alguém para escutá-lo, registrar o que ele quer e, na outra ponta, uma área que possa realmente tentar ajudá-lo. Então, a gente tem que criar uma certa proximidade com o cidadão, fazer com que o cidadão se sinta confortável ao entrar no serviço de ouvidoria. E como a gente pode fazer isso? Com pequenos gestos, pequenas técnicas de atendimento. Uma forma de nós nos aproximarmos do cidadão é chamar o cidadão pelo nome. No momento que a gente chama o cidadão pelo nome, ou trata o cidadão pelo nome dele, a gente vai criando um vínculo. A gente vai construindo uma relação ali com aquele cidadão e fazendo com que o cidadão se sinta mais tranquilo ao registrar a sua manifestação. No momento que você chama ele pelo nome, ele vai pensar, poxa, pelo menos ela já sabe meu nome, ele já sabe meu nome. Então ele já consegue, talvez ele esteja ali mais propício a entender o meu problema e me ajudar a solucionar esse problema. Vamos usar um tom de voz mais tranquilo, mais natural nesse diálogo, né? Por quê? Porque quando a gente começa a usar um tom de voz robotizado, ou quando a gente começa a alterar o nosso tom de voz, à medida que o cidadão está se irritando, a gente começa a quebrar esse vínculo, a gente começa a se distanciar desse cidadão. Então a gente tem que ter uma postura mais calma, mais tranquila, para que a gente consiga chegar nesse cidadão, mesmo nos momentos que a gente tem que passar alguma informação mais técnica do nosso atendimento, ler algum script que é necessário ali para o registro da manifestação. Se a gente tiver que fazer isso, a gente vai fazer isso de forma mais natural, de forma mais tranquila, para que o cidadão consiga entender o que a gente está falando e, mesmo estando exaltado, ele se sinta um pouco mais atendido. Então a gente vai começando a criar essa técnica. E identificar o tipo de personalidade desse cidadão também ajuda. Se ele está exaltado, se ele chega no atendimento de forma rude, a gente já vai entender que ele não está no momento bom.
Então eu tenho que criar uma técnica, eu tenho que criar uma estratégia para me aproximar desse cidadão. E a gente sabe, com o passar do tempo, quando a gente vai atendendo, que a gente consegue sim criar uma personalidade ou identificar uma personalidade pelo tom de voz do cidadão. Eu mesmo, quando estou atendendo, eu sei quando a pessoa está nervosa, quando a pessoa está mais calma, quando ele é uma pessoa mais simples, quando ele é uma pessoa com conhecimento maior, com conhecimento técnico do que ele está falando maior, isso me ajuda a criar ali uma rotina, criar uma estratégia para conseguir me aproximar desse cidadão. Aí eu tento simplificar ao máximo a informação para que ele tenha, consiga entender aonde eu quero chegar. Eu não tenho que, para me aproximar desse cidadão, ser muito complexo, né? Criar uma, frases muito longas, explicações muito complexas, explicações grandes sobre determinada ação. Não, eu vou simplificando a minha mensagem para ser o mais direto possível. Tudo bem? Isso ajuda nessa construção. Não é porque eu quero me aproximar desse cidadão que eu também vou começar a falar como se eu estivesse na faculdade, eu estivesse na escola, ou se eu estivesse em uma roda de amigos. Não vou ficar usando gírias, palavras da moda. Não, vou manter minha postura, uma postura de atendimento, uma postura séria, uma postura profissional, para conseguir passar o máximo de informações possíveis de forma simples, para que ele consiga registrar a sua manifestação e para que ele tenha o seu pedido analisado e, se possivelmente, atendido. Então, eu vou criando essas rotinas. Eu tenho que me certificar que o cidadão ele está compreendendo o que eu estou falando. Não adianta nada eu registrar a manifestação do cidadão e não validar com o cidadão o que ele registrou. Eu sempre tenho que validar. Eu tenho que me certificar que a mensagem que eu estou passando ele está compreendendo e ele também eu tenho que certificar que o que ele me passou foi o que eu registrei. Então é muito importante que eu comece a validar aquilo que eu escrevi para o cidadão. Por quê? Porque a partir daquele momento o cidadão vai te falar, não, eu não falei isso, eu falei. Então ele vai te ajudar nessa construção da manifestação, tudo bem? Repassar essas informações, informações de prazo. Lembra que eu falei dos prazos da resposta das manifestações, que em até 20 dias ele tem uma resposta da manifestação dele, mas se for uma denúncia, pode ser por 20 dias e essa manifestação pode ser prorrogada por mais 20 dias. Então, passar esses prazos com exatidão também ajuda. Eles vão inevitavelmente te questionar sobre prazos. Então, eu tenho que passar esses prazos com a maior exatidão possível. Para isso, eu tenho que passar somente informações validadas. Eu não vou tirar nada da minha cabeça, gente. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mesmo porque eu não estou tão familiarizado com toda a estrutura do Distrito Federal, do serviço do Distrito Federal. Nós da ouvidoria que trabalhamos muito com serviço, nem nós sabemos todos os serviços. A gente sabe muitos serviços, mas não todos. Eu não estou familiarizado, eu não sei todos os serviços. Então, já que eu não sei todos os serviços, eu não vou orientar o cidadão de uma coisa que eu não sei. Porque a partir do momento que você fala para o cidadão que determinada coisa vai acontecer daquela forma, você está criando um compromisso com ele. Ele vai desligar o telefone e vai falar assim, poxa, ela me falou que em até 20 dias eu consigo ter a resposta da minha manifestação. Ele vai acreditar nisso. Mas se você falar para ele que a resposta da manifestação dele é que ele fez vai ser de 20 dias prorrogável por mais 20 dias e não é uma denúncia, ele vai achar que a manifestação dele tem 40 dias para ser respondido, que não é verdade. Então eu tenho que realmente passar só informações que são validadas, porque assim eu passo confiança para essa pessoa. A pessoa vai confiar naquilo que eu estou dizendo. Quando ela retornar, e provavelmente ela vai retornar ao serviço de atendimento, ela vai se sentir confortável, porque ela sabe que o que é passado para ela naquele momento é realmente a informação exata, é aquilo que está acontecendo.
Então eu tenho que me concentrar nesse momento do atendimento. E para não deixar que as ações externas, né, o barulho do seu colega que está atendendo ao lado, ou então o supervisor chamando atenção para alguma coisa, isso me tire a concentração para registrar uma boa manifestação. E aqui vai uma dica muito importante. No momento que eu estou registrando, que eu estou ali concentrado no registro da minha manifestação, eu não devo ficar interrompendo o cidadão, o usuário. Por que, que eu não posso ficar interrompendo o usuário de forma excessiva? Porque aquele atendimento que poderia durar 5 minutos, provavelmente vai durar 40 minutos. É simples. Por quê? Porque se toda hora você interrompe, o cidadão ele não consegue construir na cabeça dele um bom relato. E acontece muito, por exemplo, você acabou de sair de um atendimento que é sobre um problema sobre vale transporte. E aí a próxima ligação que você está pegando também é um problema sobre vale transporte. E você, na vontade de agilizar aquele atendimento, o que, que você faz? Você começa a falar, cidadão, não senhor, eu já sei exatamente o que o senhor quer. Ah, é cartão, não é? Ah, não senhor, então, é cartão do quê? Ah, é o problema com o quê? Com a validação? Ele não passou? Quer dizer, você não dá tempo para o cidadão deixar construir uma explicação, construir o que aconteceu. Você toda hora interrompe esse cidadão. E no momento que você for validar aquelas informações que você capturou do cidadão na hora do registro, o que vai acontecer? Provavelmente o cidadão vai querer alterar. Ele vai querer mudar o que ele te relatou. Por quê? Porque você não deixou, não deu tempo de deixar ele construir essas informações. O que, que você faz então nesse momento? Você escuta o que o cidadão tem a dizer. Você, muito provavelmente você tem que deixar ele falar por um longo período de tempo para só depois você começar a validar algumas coisas. Então ele está ali falando, você está anotando. E aí vem essa parte da função fática ali da linguagem. No momento que você está anotando, ele está falando, você está passando sinais para ele que você está entendendo. Né? Você faz assim, estou entendendo, aham, pode deixar, senhor, compreendo, aham, estou na linha ainda. Fale pequenas frases, pequenas palavras para que você informe ao cidadão que você ainda está na linha ali, que você está compreendendo o que ele está falando. Então, nesse momento que você deixou ele falar e que você foi registrando as coisas importantes, lembra lá daqueles onde, quem, porquê, quando. Então, são coisas, são perguntas importantes que você tem que fazer ali, ou então perceber no relato do cidadão. Você foi anotando, depois que ele terminou de falar, você só vai repassar aqueles pontos, o que você teve de dúvida. Naquele momento que você teve dúvida com relação ao que ele falou, é o momento que você vai para falar com ele. Se precisar interromper o que ele está falando, é só pensar, o senhor falou sobre isso, correto? Ah, correto. Ah, você também falou sobre isso no final, é isso mesmo? Ah, é isso mesmo. Bom, então isso vai trazer mais agilidade para o seu atendimento, trazer mais tranquilidade para o cidadão, isso vai transformar o registro da manifestação em um bom registro. Então, sempre se preocupar em entender o que o cidadão está passando. Tudo bem? Nem sempre a gente está num bom dia no atendimento. É normal a gente, em determinado momento, em determinado dia, a gente não está bem naquele dia para fazer um atendimento. Ainda mais se o atendimento ele é muito complicado, se é um atendimento muito complexo, de repente a sua cabeça não está ali naquele exato momento para fazer um bom registro. Lembra que eu falei que a gente não deve de deixar sair de dentro do nosso serviço de ouvidoria, né, as informações de ouvidoria? Isso também vale para o atendimento. A gente também não deve levar o atendimento para casa. A gente tem que deixar o atendimento ali no nosso serviço, assim como a gente deixa as coisas que a gente escuta no serviço de ouvidoria na, no serviço de ouvidoria. Ter esse controle emocional vai ser fundamental para que você possa prestar um bom atendimento. É,
poder acalmar o cidadão, no momento que ele estiver mais exaltado. Vai facilitar você compreender o que ele está falando, né? E aí você vai ser mais educado, você vai ser mais cordial com o cidadão. Isso é ter responsabilidade pelo meu trabalho. Se eu sei que eu não estou num momento muito bom, que eu não estou naquele dia 100% para atender, eu tenho que trazer mais calma para o meu atendimento, trazer mais calma para aquilo que eu estou fazendo, para transmitir essa calma para o cidadão, ok? Bom, trouxe aqui algumas técnicas, pequenas coisas que eu devo fazer e que eu não devo fazer no serviço de auditoria. E o que eu destaco aqui dentre tudo isso, né, é a parte de não ter pressa para atender. Eu tenho que ter essa calma para atender. Eu sei que o tempo de registro em algumas empresas é medido ali, então tem um tempo para poder ficar no atendimento, mas isso não deve ser aplicado de forma literal ao serviço de auditoria. A gente tem que ter tempo para escutar o cidadão. Eu sei que é difícil você ficar na linha por 30 minutos escutando o cidadão falar, é complicado, a gente vivencia isso todos os dias, mas é necessário. É necessário a gente ter esse tempo. Então, não apresse o seu atendimento. Dê ao seu atendimento o tempo necessário. Dê ao seu atendimento o tempo necessário para registrar bem aquela manifestação. Pegar todos os detalhes. Né? Não, não, não me apressar ao ponto de prejudicar o meu registro. Isso vale tanto para o atendimento, para o registro da manifestação, como também para aquele momento em que você está fazendo o cadastro junto ao cidadão. Tente, naquele momento do cadastro, pegar todas as informações. Por mais que o cidadão não queira passar, é essencial que você coloque um nome completo do cidadão. Muitas manifestações do cadastro vêm só com o primeiro nome, ou o primeiro nome e uma abreviação do segundo nome, enfim, tente pegar o nome completo, dê tempo para registrar. Não pule fases achando que isso vai é, é, agilizar o seu trabalho. Na verdade, você está, talvez, sim, diminuindo o tempo de contato com o cidadão, mas trazendo um prejuízo muito grande para ele. Ele não vai ter a sua manifestação registrada de forma correta, não vai ser atendido e ele vai voltar para o canal para fazer outra. Então, um atendimento gerou 2, 3, 4, 5 atendimentos. Por quê? Porque, de repente, você não deu tempo no momento, o tempo necessário para registrar aquela manifestação. Aqui, e das coisas que você não deve fazer, uma coisa que é importante é se distrair com outras pessoas. Isso já aconteceu comigo em um momento que eu estava tendo atendimento na central de atendimento do meu telefone e eu escutava a pessoa que estava me atendendo conversar com a colega dela sobre um assunto que não tinha nada a ver com o que eu estava falando. Lembra que eu falei que eu tive experiências ruins? Então, essa foi uma delas. Então, eu não posso me distrair com o meu colega. Não deixar meu microfone aberto no momento que eu estou atendendo. Se eu não estou concentrado, isso em algum momento vai acontecer. Você conversar com o seu colega do lado e aí isso vazar. Você conversar com o seu colega do lado e não prestar atenção no que o cidadão está falando. E no momento que você for validar aquilo ali, ele vai falar, não, mas eu não falei isso. Você vai ter que voltar lá no atendimento, registrar tudo de novo, então apagar o que você fez e consertar. Isso gera também mais retrabalho. Então, no momento que você está ali no atendimento, você tem que estar no atendimento. Bom, fiz todas aquelas minhas técnicas de atendimento, né? Então, demonstrei empatia, tive cuidado, fiz o registro da manifestação, validei as informações com o cidadão, fui educado, enfim, usei todos aqueles requisitos ali para fazer um bom atendimento. Mas sempre tem aquelas situações que fogem ao normal, que fogem do comum, que são aquelas situações mais complicadas de se atender, que nós compilamos aqui em 3 perfis de cidadãos, né? Que é o cidadão quando ele é mal educado, né? Quando o cidadão ele está ali só para brigar, ou quando o cidadão
não compreende o que a gente está falando. Então, para cada um desses cidadãos, desses perfis de cidadão, já que a gente conversou sobre perfis de cidadão, que a gente tem que conseguir identificar o perfil do cidadão, a gente pode se utilizar de pequenas coisinhas, de pequenas ações para tentar contornar aquela situação complicada e conseguir fazer o nosso registro, né? Quando o cidadão ele é mal educado, a gente tem que ser exatamente o oposto dele. Nós temos que atender esse cidadão com cortesia, com suavidade, ser tranquilo, ser, enfim, ser educado. Né? Se ele está sendo mal educado com a gente vai ser educado com ele. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não parecer irônico, né? A gente quer ser educado e aí o cidadão que está ali nervoso, está falando coisas que não deveria, vai achar que a gente está sendo irônico. A gente tem que tomar cuidado. Lembra da postura profissional? Então a gente tem que tomar cuidado só com isso. Mas a gente tem que sempre fazer o contrário do que ele está falando. Quando você está gritando, a gente vai falar de forma tranquila, né? Se ele está sendo sarcástico com a gente vai falar as informações de forma direta, sempre tentando quebrar esse ciclo ali do atendimento complicado. Então, se a gente ficar alimentando isso no cidadão, o atendimento a cada momento fica mais difícil de ser realizado, até um ponto que ou ele vai desligar o telefone, ou você não tem mais o que fazer a não ser encerrar a ligação. Então a gente não pode, nessas situações complicadas, ficar alimentando isso no cidadão. A gente vai sempre tentar trazer o cidadão à calma, à razão. Tá? Então, nesse momento que ele está sendo mal educado, eu vou fazer de tudo para tentar trazê-lo à realidade e para que eu possa registrar a manifestação da melhor forma possível. Uma coisa que a gente não pode fazer é levar esse atendimento para o lado pessoal. Né? Quando a gente leva esse atendimento para o lado pessoal, a gente faz exatamente isso. A gente taca um pouco mais de lenha naquela fogueira, um pouco mais de combustível para o cidadão. Então, se eu acho que ele está falando de porque ele não gosta de mim ou não compreende o que eu estou falando, ou acha que eu não sei fazer o meu trabalho, e externalizo isso, o atendimento ele não vai acontecer. Então, a gente tem que entender que o problema não está em você, ele está nervoso com as situações que ele viveu. Se ele está entrando no canal de ouvidoria e ele quer reclamar, é porque provavelmente aconteceu algo que ele não gostou, que atrapalhou a vida dele, tornando o problema dele ainda mais difícil de ser solucionado. Então o problema não é com você. Talvez o problema seja com a administração, seja com o serviço que é prestado pelos órgãos, enfim. Mas não, a gente não deve trazer isso para dentro do nosso atendimento, porque se a gente faz isso, realmente fica difícil continuar atendendo. Então, se ele é mal educado, você sempre educado com ele e tomando cuidado para não parecer irônico, ok? Já o cidadão que está muito nervoso, a gente tem que manter a nossa tranquilidade, né? A gente tem que nos colocar na situação do cidadão. Se ele está nervoso, imagine, ele está sem água há 30 dias. Ele está chateado, ele está nervoso. Tem 30 dias que ele está sem água na casa dele, ou está 3 dias, 4 dias sem luz. Enfim, ele comprou um carro novo com muito esforço e por causa de um buraco ele quebrou a roda, rasgou o pneu do carro. Então, ele tem motivos para estar nervoso. Só que a gente tem que entender esses motivos que levaram ele a estar nessa situação, interpretar esses motivos e fazer com que a gente consiga trazer uma calma a esse cidadão. A gente tem que escutar esse cidadão com interesse e com atenção para a gente conseguir chegar nesse motivo, para conseguir chegar nessa razão, para a partir daí construir uma forma de acalmá-lo. A gente não pode ficar ali fomentando esse nervosismo.
Passa para ele que você está preocupado. Passa para ele que você entende a situação dele. E com isso, você vai trazendo o cidadão para calma. Se for possível, deixe ele falar. Deixe ele falar, deixe ele falar, deixe ele falar. Anote se você já está anotando a manifestação, grife alguns pontos ali, porque é isso que você vai passar para ele. Ah, eu entendo. Se ele passou uma dica, se ele passou em uma determinada avenida ou rua e você conhece essa rua, fala para ele, eu conheço essa rua fica perto de tal lugar. Ele fala, poxa, realmente ele está prestando atenção no que eu estou falando. Ela sabe ou ele sabe onde fica essa rua. Então isso vai criando os vínculos que a gente vem falando. Vai criando vínculos para construir um relato da forma mais tranquila, ok? Agora, quando o cidadão não está entendendo o que a gente está falando, isso acontece muito, né? A gente está explicando para ele uma determinada coisa e ele não entende, ou ele se recusa a entender, ele tem dificuldade nesse entendimento. É importante que a gente é, se debruce a explicar para ele. Se ele não está compreendendo, eu vou explicar mais uma vez ou duas vezes, eu vou mudar a forma de explicação. De repente ele não consegue entender realmente do jeito que eu estou falando, então eu vou tentar construir essa explicação de uma outra forma para ver se eu consigo atingir esse cidadão. Se não for possível, vou procurar ajuda, vou procurar um supervisor, vou colocar o microfone no mudo, vou conversar com o colega do lado, ele está falando isso, e eu expliquei isso para ele, ele não está entendendo, tentar buscar uma ajuda. É diferente de você, como eu disse anteriormente, de você ficar conversando com o seu colega do lado. Não é isso que eu estou falando para vocês. Essas conversas paralelas a gente tem que evitar. O que eu estou falando para vocês é que no momento de dificuldade, você tentar buscar uma ajuda do seu colega ou do supervisor, ele é importante para conseguir fazer com que o cidadão compreenda realmente onde a gente quer chegar, compreenda realmente o que vai acontecer com a manifestação dele dali para frente, né? A gente vai tentar não deixar o cidadão desligar o telefone sem entender. Pode até não querer registrar a manifestação depois das nossas explicações. Tudo bem, está no direito dele. Mas não ele desligar porque ele não entendeu o que a gente conversou ou o que nós falamos. Isso é realmente importante para que a gente consiga captar o máximo de manifestações possíveis no nosso atendimento. Ok? Se em algum momento do meu atendimento eu cometi um erro, eu falei para ele uma data e não era, eu disse a ele o telefone não era, eu passei uma informação incorreta, eu tenho que admitir que eu errei, eu tenho que pedir desculpas realmente pelo pela informação que eu prestei, sem fazer muito alarde para isso, sem dar explicações exageradas, né? Vou ali explicar o que aconteceu, não vou ficar me justificando, vou pedir desculpas, porque acontece. Se a gente está no atendimento e em algum momento a gente fala alguma coisa que não deveria falar ou presta alguma informação que não deveria prestar, eu tenho que pedir desculpa. Não há vergonha nenhuma de desculpas, não há problema nenhum de desculpas. É importante ele entender que ali é um atendimento realmente, você está prestando atenção no que ele está falando e que você, em algum momento que prestou informação que não deveria ter prestado, você está se retratando e ele tem certeza que o cidadão vai entender se isso acontecer. Tudo bem? Como eu disse, atender não é complicado, atender é fácil. Se a gente seguir essas regrinhas básicas, se a gente se atentar a esses pequenos detalhes, eu tenho certeza que a gente vai prestar um atendimento de excelência. Se vocês pegarem todo esse conteúdo que a gente conversou até esse momento, né, não só dessa aula, mas de todas as outras aulas, e aplicar de forma no seu serviço, no seu atendimento, eu tenho certeza que você
não só vai estar ajudando o cidadão, ajudando você também, porque de repente é um problema que você também passa e que você quer ver solucionado, mas tenho certeza que isso vai ajudar a melhorar a nossa cidade, fortalecer o serviço de ouvidoria e fazer com que o cidadão se sinta, de novo, seguro em utilizar esse canal e também que dê a credibilidade que o atendimento da Central 162 merece. Esses eram os assuntos que eu queria conversar com vocês. Eu agradeço imensamente o tempo de vocês e até um próximo encontro. Obrigado e até mais.